Olá, galerinha! Bem-vindos ao canal Exatamente Diferente. Eu sou a professora Fran. Aproveita e se inscreve no canal para que a gente possa estudar juntos. E nossa aula de hoje vai ser sobre produtos notáveis versus a fatoração de produtos notáveis. Bom, como vocês podem ver, produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios, tá? O primeiro que a gente vai ver hoje é o produto da soma pela diferença. No produto da soma pela diferença, a gente tem, generalizando, que A mais B que multiplica A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá, e como que eu faço para dar um exemplo disso na prática? Por exemplo, se eu tiver 2 mais x e 2 menos x multiplicados, isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado de 2, menos o quadrado do segundo, como o segundo é x, menos x ao quadrado. Só terminando essa parte, isso aqui daria 4 menos x ao quadrado. Essa seria a resposta do desenvolvimento desse produto notável. Já no segundo caso, eu tenho y ao quadrado mais 3x que multiplica y ao quadrado menos 3x. Se você fizer passo a passo, o quadrado do primeiro ficaria y ao quadrado menos o quadrado do segundo, como tem dois fatores, eu vou colocar entre parênteses, 3x ao quadrado. Se você terminar de desenvolver isso aqui, y ao quadrado é y elevado à quarta potência, menos 3x entre parênteses ao quadrado, dá 9x ao quadrado, porque você eleva ao quadrado os dois termos que estão dentro do parênteses, que é uma multiplicação. Até aí, ok? Na verdade, até essa parte é a parte onde a galera não tem dificuldade. Desenvolver o produto notável é a parte mais simples. O problema todo chega na hora da fatoração, onde você quer fazer o processo inverso, onde você tem o a ao quadrado menos b ao quadrado, que nem sempre está claro para você, e você precisa fazer ele voltar a ser um produto notável. Você precisa fazer ele voltar a ser o produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B. E é isso que a gente vai ter que enxergar nesses dois casos. Vamos lá. Primeiro caso, x ao quadrado menos 9. Primeiro passo é você enxergar que isso é uma diferença de quadrados. O que é diferença de quadrados? É achar quem é o A e quem é o B, ó. Eu posso escrever, extrai a raiz de 9, imagina um número que vezes ele mesmo dê 9. 3, ok. Então isso aqui pode ser escrito como x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Já está ficando com a carinha do que eu quero aqui, ó, que é o a ao quadrado menos b quadrado. Onde seu a seria o x e seu b seria o 3. Ah, Pro, então agora tá fácil. É só você voltar com essas letrinhas que eu acabei de falar no formato que era antes. Fatorar é isso. É você voltar essa diferença de quadrados em um produto da soma pela diferença. Bom, a resposta disso aqui vai dar então, ó, voltando na fatoração, você vai ter x mais 3 que multiplica x menos 3. Isso daqui é o processo inverso desse daqui. Então, aqui você está fatorando. Você está pegando a diferença de quadrados e está voltando no produto da soma pela diferença. Segundo caso, segundo e último caso. X ao quadrado, y ao quadrado, eu já posso escrever, se eu quiser, entre parênteses, como x e y, entre parênteses ao quadrado. E o 0,49, se você fizer a raiz, você chega que 0,49 dá na mesma de escrever 0,7 elevado ao quadrado.
Já que você tem xy como sendo o primeiro termo e 0,7 como sendo o segundo termo da diferença de quadrados, você já pode reescrever isso aqui na forma fatorada como xy mais 0,7 que multiplica xy menos 0,7. E aí você tem já a resposta final da diferença entre quadrados na forma fatorada. E aqui a gente vai resolver alguns exemplos que caem muito em vestibular, tá? Não tem o nome do vestibular certinho, porém são exemplos clássicos que a gente sempre vê por aí. Então eu tenho uma fração aqui, no caso com incógnitas, não posso cortar o x, não adianta porque tem soma e subtração. Então você vai ter que enxergar um jeito de desenvolver isso daqui de maneira que simplifique ao máximo, é isso que eu quero, simplificar essas expressões ao máximo. Se você analisar a parte de cima, eu posso escrever esse 0,81 como 0,9 elevado ao quadrado. Pronto, se você já enxergou isso, você já enxergou que a parte de cima você pode escrever como produto da soma pela diferença. Então, a parte de cima pode ser escrito como x mais 0,9 que multiplica x menos 0,9. Embaixo só copia, isso aqui vai ficar x mais 0,9 embaixo, que eu nem mexi. Olha, turma, como agora você tem uma multiplicação, ao invés de só soma e subtração, como tinha em cima, você já pode cortar os termos iguais. Quem são os iguais? O x mais 0,9. Então, esses dois itens aqui da sua multiplicação já pode dividir, no caso que dá 1. Cortar. Aqui, o que sobrou pra gente? Sobrou pra gente apenas o x menos 0,9. Isso aqui seria a forma mais simplificada dessa situação que você tem nesse primeiro exemplo. Segundo exemplo, mesmo raciocínio, tá? Isso tem que treinar. Esse é um tipo de raciocínio que tem que treinar, não adianta. O 36 pode ser visto, se você consegue enxergar esse 36, como 6 elevado ao quadrado, você já consegue escrever na forma fatorada, que é o produto da soma pela diferença. E o y à quarta também é outro número que eu vou escrever como y ao quadrado elevado ao quadrado. Também é outra dica, tá? Se você consegue ver isso, a parte de cima você já pode escrever como produto da soma pela diferença, ou seja, y ao quadrado mais 6 que multiplica y ao quadrado menos 6. Embaixo eu vou simplesmente copiar porque eu não fiz nada. Embaixo não fiz nada, só copiei. Olhando para a parte de baixo e agora já com um produto, uma multiplicação em cima, você já pode cortar os iguais. Dois termos multiplicados, você pode cortar o y ao quadrado menos 6, tanto em cima quanto embaixo, sobrando para você apenas o y ao quadrado mais 6, que seria a forma mais simplificada dessa divisão, tá? E é isso. Essa é a aula de produtos notáveis, é a primeira aula apenas, tá? Quero fazer uma série delas. E assim que eu fizer, eu vou deixando o link na descrição para vocês estudarem comigo. Um beijo da Profran, até a próxima.